bem-vindos a mais um vídeo do canal Maia Tanto. Na aula de hoje, a gente vai responder a uma dúvida que talvez também seja sua. Que dúvida é essa? Ao fazer a instalação elétrica de uma residência, você já se perguntou o que fica mais barato? Fazer uma instalação elétrica 220 ou fazer uma instalação elétrica 127? Essa é uma dúvida muito comum e nessa aula eu vou responder essa pergunta, tudo bem? Mas, antes de responder essa pergunta, bora fazer umas pequenas observações. Que pequena observação que é importante? Olha, no Brasil, nós temos dois tipos de tensões principais. A tensão 220 e a tensão 127. Ah, mas por que tem alguns estados que é 220 e tem alguns estados que é 127? Simples. Por conta, isso é uma escolha técnica feita pela concessionária de energia. Existem algumas concessionárias de energia que trabalham com 220 e outras trabalham com 127. Basicamente, no Brasil, aqui nós temos uma representação esquemática. Nós temos vários estados do Nordeste, do Sul, que utilizam a tensão 220. E nós temos os demais estados que utilizam 127. Por exemplo, o local que eu tô morando, DF, que faz parte do Centro-Oeste, ele tem a tensão 220, tudo bem? Já em Minas Gerais, nós temos a tensão 127. Tudo bem? Dúvidas? Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Ok, então tá, eu já sei que no Brasil nós temos alguns estados que são 220 e nós temos alguns estados que são 127. Mas, Dona Elia, como é que funciona isso de ser 220, de ser 127? Qual a diferença entre tensão e outra? Olha, basicamente, funciona assim. Nos países, há basicamente dois sistemas que é utilizado na maioria dos países do mundo, que é o sistema 380/220 e o sistema 220/127, que é o esquema que a gente utiliza aqui no Brasil, tudo bem? Tá, e qual que é a diferença entre um esquema e outro? Basicamente é o seguinte: se você morasse em um país que usa o sistema 380/220, o que nós teríamos? Quando chegasse a luz na sua tomada, essa luz, se você tivesse num lugar de 220 volts, essa luz ela chegaria por dois fios, um fio do tipo fase e um fio do tipo neutro. E caso na sua tomada chegasse dois fios do tipo fase, você teria uma corrente de 380 volts. Caso chegasse um fio fase e um fio neutro, você teria uma corrente de 220, entenderam? Então, basicamente, a diferença nesses países que utilizam o esquema 380/220 é a diferença de tensão entre um fio e o outro. Nesses países 380/220, a diferença de tensão entre uma fase e um neutro é 220 volts e a diferença de tensão entre duas fases vai acabar sendo 380 volts, tudo bem? Depois, se vocês quiserem entender direitinho como é que a diferença de tensão entre dois fios vai ser 380, como a diferença de tensão entre dois fios vai ser 220, eu posso fazer um vídeo específico sobre isso, explicando isso de forma bem detalhada, tudo bem? Ok. Mas a gente não tá nesses países em que nós temos esse tipo de esquema de tensão. No Brasil, que é o local onde nós moramos, nós temos um esquema 220/127. Tá, e como é que funciona isso, Ronélio? Simples. Vamos aqui. Olha, se você mora, por exemplo, em Belo Horizonte, como é que provavelmente tá a tomada da sua casa? Que a gente tem a tomada da sua residência. E a tomada da sua residência, só apagar aqui, a minha tomada ficou parecendo um rostinho feliz. Olha, a tomada da sua residência, que tá a tomada. E aqui eu tenho os 3 fiozinhos. Aqui na sua casa vai estar chegando na sua tomada, que é em Minas Gerais, uma fase. E vai estar chegando um neutro. E aí, a diferença de tensão entre essa fase e esse neutro que está chegando na tomada aí da sua casa vai ser 127 volts, tudo bem? Então, se você mora em Minas Gerais
em Minas Gerais, você vai ter na tomada da sua casa uma fase e um neutro, e é isso que vai dar essa diferença de tensão de 127, tudo bem? Mas agora vamos ver o que vai acontecer se você morar em Brasília, por exemplo. Se você morar em Brasília, você vai ter uma diferença de tensão na sua casa de 220 volts. E como é que chegou essa diferença de tensão de 222 volts na sua tomada? Você vai ter dois fios do tipo fase, ok? E a diferença de tensão esses dois fios do tipo fase vai ser 220 volts, como a gente pode ver nesse esqueminha aqui. Nos sistemas que é 220 e 127, a diferença de tensão entre duas fases é 220 e a diferença de tensão entre uma fase e um neutro é 127. Entenderam a diferença? Eu espero que sim. Então vamos lá. Aí, o que acontece? No Brasil, como eu disse, cada concessionária de energia tem uma forma de distribuição de energia diferente, sendo que algumas utilizam a fórmula de 127 e outras utilizam a fórmula 220. Tá, mas Leonel, deixa eu te fazer uma pergunta. Existe alguma vantagem, alguma desvantagem em utilizar 127 ou 220 ou é tudo a mesma coisa? Não, não é tudo a mesma coisa, mas vamos lá. Qual que é uma vantagem de você utilizar o esquema de 127 volts? Ele é mais seguro. Ué, mas por que é mais seguro? Olha, é óbvio. Se você tem uma tensão menor, a corrente que porventura vai ser gerada por essa tensão também vai ser menor. O choque elétrico que você vai sentir caso aconteça um acidente elétrico vai ser menor. Então vai ser de certa forma um pouco mais seguro, tudo bem? Já se você mora em algum lugar onde a tensão é 220 volts, você vai ter uma tensão maior do que um lugar que é 127, né? Então, caso você leve um choque na tomada, esse choque, a sensação desse choque vai ser um pouco maior. Então, a chance de um acidente elétrico ser mais grave também vai ser maior. Mas, a gente tem uma grande vantagem em ter 127. E que grande vantagem é essa? A grande vantagem é que você vai ter uma grande economia na instalação elétrica da sua residência. Você vai ter uma grande economia com material. E é esse o tema do nosso vídeo, não é? O que é mais barato a instalação elétrica? Em 220 e 127. Mas tá bom. Eu prometi a vocês explicar especificamente a questão do chuveiro. E é isso que a gente vai fazer agora. Então vamos falar do chuveiro especificamente. Olha, vamos falar agora do chuveiro, o que é mais econômico. Mas antes, é muito importante eu explicar uma coisinha antes, para que depois não tenha ninguém aqui nos comentários reclamando, tudo bem? Olha, nesse vídeo eu tô falando o que é mais econômico, mas é importante destacar, é mais econômico em que sentido? Eu tô falando o que é mais econômico no sentido da instalação elétrica. Uma instalação elétrica feita em 220 volts é mais econômica. E por que ela é mais econômica? Ela é mais econômica porque, como eu vou provar para vocês daqui a pouquinho, nós vamos utilizar fios mais baratos. E por que eles serão mais baratos? Porque eles terão uma bitola menor. Em instalações do tipo 220, você, para uma mesma potência, você utiliza fios mais finos. Fios mais finos correspondem a fios mais baratos. Outra grande vantagem dessa instalação elétrica é que você também vai utilizar disjuntores com a potência menor, de uma tensão menor, o que vai fazer com que a sua instalação fique ainda mais barata. Mas é importante dizer que o custo da conta de luz não muda. O que vai mudar e que eu vou explicar daqui a pouquinho nesse vídeo é que a sua instalação elétrica fica mais barata. No entanto, a sua conta de luz não muda. A sua conta de luz no lugar que é 220 e no lugar que é 127, se você for gastar a mesma quantidade de energia, a sua conta de luz vai ser a mesma. Por quê? A conta de luz ela não está relacionada à tensão. Ela está relacionada à potência. Como a gente está falando de chuveiro, a potência do chuveiro. A potência dos equipamentos que tem na sua casa. Ou seja, falando mais uma vez, a conta de luz que chega na sua casa
não tem relação com o fato de ser 220 ou 127, ela tem relação com a potência dos equipamentos instalados, ok? Então tá, então vamos continuar. Outro ponto. Só uma coisinha. Em relação à questão da conta de luz, se vocês tiverem dúvidas sobre o que você poderia, sobre maneiras de diminuir, por exemplo, o gasto de energia do seu chuveiro, deixe aí nos comentários que depois eu posso fazer um vídeo dando dicas em relação a isso, ok? Então vamos lá. Vamos aqui analisar especificamente a questão do chuveiro, então. Então, aqui você tá na sua residência e você tem um chuveiro, por exemplo, de 127 volts. Como eu disse, do QDC da sua casa, que em muitos apartamentos é aquela caixinha metálica que fica lá na cozinha ou no corredor da sua residência, ela vai estar saindo aqui do quadro de disjuntores pro seu chuveiro 2 fios. Esse fio vai ser um fio, vai ser a fase, e outro fio vai ser o neutro, tudo bem? Ok. E aí, como é que eu vou descobrir qual que é a corrente elétrica desse chuveiro? É simples. Você pega a potência do seu chuveiro e divide pela tensão da rede. Por exemplo, pode ser 127 essa tensão ou uma tensão de 220. Então, vamos fazer um exemplo. Olha, vamos imaginar que você comprou na sua casa um chuveiro de 4.600 watts. Como é que eu vou encontrar a corrente desse meu chuveiro? Simples. Eu pego a minha potência de 4.600, divido pela tensão elétrica da minha região ou da minha instalação, que é 127, e irei encontrar uma corrente de 36 amperes, tá? 36 amperes corresponde a quantos milímetros? Você precisa, em uma corrente de 36 amperes, de um fio de quanto? Olha, eu já vou dar um spoiler, de um fio de 6 milímetros. Mas bora provar para vocês por que precisa ser um fio de 6 milímetros? Vamos lá. Aqui eu tenho uma tabela, e nessa tabela eu estou relacionando a forma de instalação com a bitola de fio necessária, tá? Então vamos aqui. Existem várias formas de você fazer instalação elétrica. Tem uma forma que a norma chama de A1, A2, B1, B2, C e D. Na maioria das residências, a forma de instalação é do tipo B1, que é aquela forma quando os fios elétricos da sua casa estão passando em conduítes dentro da parede da sua residência, tá? Agora que eu já sei que a minha casa tem um tipo de instalação B1, eu preciso ver qual que é o número de condutores carregados. Olha, se você tem uma instalação, por exemplo, de um motor, você vai ter 3 fases. Vai ser um esquema trifásico, fase, fase, fase. Por exemplo, os motores no geral são trifásicos. Aí você escolheria aqui a opção 3 fios. Mas quando você tem, por exemplo, um chuveiro, em 127 você vai ter uma fase e um neutro. Ou, se você tiver em um lugar 220, você vai ter uma fase e uma fase. Nessas 2 possibilidades, você vai ter quantos fios carregados? 2. Então, aqui nós vamos escolher a opção 2. Nós temos 2 fios carregados. Agora, nós vamos fazer aqui a escolha do tamanho do fio necessário. Olha, eu tenho fios de meio milímetro, 0,75, 1,5, 2,5, 4, 6 e assim sucessivamente. Um fio de meio milímetro suporta 9 amperes, mas eu preciso de 36, então não serve. Um fio de 0,75 suporta 11, também não serve. 14 também não serve, e assim sucessivamente. Quando eu chego no fio de 4, eu teria aqui 32 amperes, mas 32 amperes é menor que 36, que é o que eu preciso, ou seja, também não pode ser 32. Então, eu vou pegar o fio imediatamente superior ao de 4, que suporta a tensão de 36, que seria qual? O fio de 6 milímetros. Então, você fazendo instalação de um fio de 6 milímetros na sua residência, você vai estar passando por ele uma corrente de 36 amperes, mas você ainda vai estar tendo uma margem de segurança, já que ele suporta 41, tudo bem?
Então, deixa eu apagar aqui esses burriscos que eu fiz e vamos continuar. Então, eu provei para vocês que na minha instalação de 127, eu precisaria de um fio de 6 milímetros. Nós temos esse quadrinho aqui que representa bem isso. Ele é meio que um resumo. É como se ele já tivesse feito essa continha que a gente fez aqui para várias correntes e te fizesse um quadro resumo. Olha, se caso seu chuveiro seja de 3.200, o fio que você vai utilizar na sua casa é um fio de 4 e um disjuntor de 30 no geral. E no nosso caso, que era um chuveiro de 4.600, eu utilizei um fio de 6 e um disjuntor de 40, tudo bem? Então, guarda na sua cabeça esses valores. Eu utilizei um chuveiro de 4.600, um fio de 6 e um disjuntor de 40. Bora ver o que aconteceria caso fosse numa residência de 220? Olha, numa residência de 220, do seu QDC saem 2 fios. Só que nesse caso, em vez de ser um fase e um neutro, vai ser 2 fios do tipo fase, tá bom? E fazendo a continha aqui para encontrar nossa corrente, que é igual a potência dividido pela tensão, para o chuveiro de 4.600, nesse caso, vocês vão encontrar quanto? 20 amperes. E 20 amperes corresponde ao fio de 4. E como é que eu encontrei esse valor? Simples. Bora voltar para aquela tabelinha, igual a gente fez no exercício anterior, tá bom? Como eu disse no exercício anterior, se o seu fio estiver passando por dentro da sua parede, o seu método de instalação vai ser o B1. Como eu tenho 2 fios carregados, ou seja, fase, eu vou colocar aqui a opção de 2 fios carregados. E agora, basta eu encontrar qual que é a bitola necessária. Olha, como eu tenho uma corrente de 20 amperes, vamos ver aqui. Para um fio de meio, a minha suporta uma corrente de 9. Obviamente, eu não vou usar um fio de meio. Um fio de 0,65, eu preciso de um fio de 11. Não, também não é o caso. Se eu fosse usar um fio de 1,5, que é o que a gente usa no geral para instalação elétrica de lâmpadas, ele suportaria 17,5, também não pode. Um fio de 2,5 suportaria 24, mas no nosso exemplo seria 20 amperes, né? Então, olha, teoricamente, eu poderia utilizar um fio de 2,5. O fio de 2,5 suporta 24 amperes, eu tenho aqui 20 amperes, então, teoricamente, eu poderia utilizar um fio de 2,5, né? Bem, não. Olha, aqui vamos a alguns conhecimentos fundamentais da norma. A norma, mesmo que você tenha uma situação onde você não necessita, a norma ela te traz algumas obrigações. Que obrigações são essas? Se você tem uma instalação de lâmpadas, mesmo que você não necessite de um fio de 1,5, você é obrigada a colocar no mínimo um fio de 1,5, tudo bem? Por uma questão de segurança. Caso você tenha tomadas na sua residência, mesmo que você fale, não, Launelli, eu vou usar na minha tomada uma potência bem pequenininha, eu só vou ligar nessa tomada um celular. Eu não preciso de um fio de 2,5, não. Mesmo que você não vá utilizar toda a necessidade, toda a corrente do seu fio, para tomada sempre tem que ser no mínimo 2,5, tudo bem? Agora, já o fio de 4, ele é o mínimo obrigatório para chuveiro. Então, mesmo que a potência do seu chuveiro seja pequena, como é o caso, chuveiro a gente não coloca fio de 2,5, tem que ser no mínimo fio de 4, tudo bem? Então, por mais que a gente tenha feito a continha e visto que a gente poderia até utilizar um fio de 2,5, não pode, tem que ser no mínimo fio de 4, tudo bem? Ok. Então é isso. E fazendo aqui um pequeno resumo, eu percebo que, por exemplo, uma potência de 3.200, teoricamente, você poderia utilizar até um fio de 2,5, mas como eu disse, não é recomendado. O ideal é você utilizar pelo menos um fio de 4, tudo bem? Só um segundo. Aqui, ok.
E aqui nós temos o caso do chuveiro de 4.600, o que você vai ter que utilizar no mínimo fio de 4 e assim sucessivamente. Então, o que eu percebo? Eu percebo que para a mesma potência de chuveiro, para as mesmas potências de chuveiro, quando eu utilizo potências de 220 volts, eu consigo utilizar fios mais finos. Já aqui na instalação de 127, para essa potência de chuveiro, eu tive que utilizar um fio de 6. E eu também consigo economizar com disjuntores. Então, dessa forma, se alguém te perguntar o que vale a pena eu fazer a instalação elétrica do meu chuveiro em 127 ou 220, sempre fale 220. A não ser que na casa da pessoa não chega a tensão bifásica. Porque nem toda residência, quando você mora em um estado que tem 127 volts, nem toda residência te permite fazer a instalação de 220. Isso vai depender de quantos fios estão chegando lá no poste da sua residência. Se no poste da sua residência você tiver feito a instalação que está chegando lá, um fio fase e um fio neutro, na sua casa você vai conseguir fazer a instalação de 127 volts. Já se na sua casa você tiver um padrão bifásico, que tiver vindo uma fase e um neutro vindo da instalação elétrica da rua, você, mesmo morando em estado que a instalação elétrica da rua é 127, você vai conseguir colocar um chuveiro 220 na sua residência, tudo bem? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixe um curtir, comente se foi útil ou não para você e, por favor, se inscreva no meu canal. Era isso que eu tinha para falar hoje e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!